Você já ouviu a expressão dívida de gratidão? Quando alguém faz algo especial por nós e nos sentimos obrigados a retribuir, movidos pela gratidão? Pois bem, isso também se aplica à realidade daquilo que Cristo fez por nós. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. E quero tomar como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão uma porção da Escritura que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e a partir do versículo 36. A Bíblia diz que um fariseu convida Jesus para jantar com ele e quando ele estava à mesa, a Bíblia diz no verso 37, eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para aquela mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Eu quero chamar sua atenção para essa declaração de Jesus. A quem pouco perdoa, pouco ama. A quem muito perdoa, muito ama. Ou seja, a consciência do que Cristo fez por nós gera não apenas um senso de gratidão, mas uma resposta de amor. Considerando que amar a Deus é o maior de todos os mandamentos e que devemos fazê-lo com amor total, com todo o coração, com toda a alma, entendimento e forças. Se há algo que gera em nós uma consciência, uma resposta, nós precisamos não apenas entender que isso existe, mas trazê-lo para a prática da vida cristã do dia a dia e para o nosso relacionamento com Deus. A primeira pergunta a ser feita é, se para que amemos mais é só sermos perdoados mais, o que é que significa isso? Durante muito tempo essa frase me soava injusta, porque tive o privilégio, que muitos não tiveram, de nascer e crescer no lar cristão, de ser orientado nos princípios da palavra de Deus desde garoto e em cima disso, obviamente não fiz mais do que obrigação, mas em cima disso pude fazer boas escolhas em relação a honrar a Deus e andar nos seus princípios. E de repente eu via pessoas se convertendo e usando esse texto e dizer a quem muito perdoa, muito ama, eu pensava isso é injusto. Então, se eu não me rebelei contra Deus, não me afastei dele, eu jamais vou poder amá-lo da forma como as pessoas que andarem em rebeldia, né, vão poder amá-lo. A pergunta é disso que Jesus está falando? Ele está falando de uma espécie de ficha corrida, de uma relação de pecados praticados, e eu quero garantir a você que não. Por quê? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mesmo aqueles que, como eu, não fizeram mais do que obrigação em corresponder ao ensino que tiveram, não podem, de forma alguma, dizer que não erraram. Mas quando a Bíblia fala a respeito da Escritura ter encerrado todos debaixo do pecado, ela não fala apenas de ações, como também fala da nossa própria natureza. Mas mais do que isso, quando olhamos para o apóstolo Paulo, que chega a declarar, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, o mesmo apóstolo Paulo vai declarar em 1 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 15 e 16, que ele era o pior de todos os pecadores. Agora, como alguém que pode dizer que foi irrepreensível andando na lei, se vê como o pior dos pecadores? Paulo entendia que a sua dívida não era apenas aquilo que ele fez comparado ao que outros fizeram. A sua dívida era o quanto ele estava separado de Deus, destinado à perdição, e a compreensão daquilo que de fato ele fez, custando a morte de Jesus, o levou a um profundo senso de arrependimento. Eu gosto de dizer que entender uma grande dívida não é ter feito muita coisa errada, é entrar num profundo processo de arrependimento.
O apóstolo Paulo tinha uma percepção de que se não houvesse nenhuma outra pessoa na terra, a não ser ele, ainda assim, com toda a justiça que poderia vir na lei, ele teria sido responsável pela morte de Jesus. E todos nós precisamos desse entendimento, porque a mensagem do arrependimento sempre precedeu a fé que nos leva a desfrutar o Evangelho. E ela vem sendo suprimida no Evangelho moderno. Nós precisamos entender que arrependimento profundo, uma consciência de uma grande dívida, também gerará a consciência de um grande perdão. Explicado isso, é importante a gente dizer qual é o impacto da consciência do que Cristo fez por nós. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando entendemos a dimensão do amor, há constrangimento, há uma resposta. Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E nós precisamos, de fato, entender esse amor. Ao olharmos para aquilo que Cristo fez, e a consciência do que ele fez deve ser cultivada em cada um de nós. Essa é a razão, por exemplo, pela qual Nosso Senhor instituiu a ceia, né? A ceia memorial da aliança, que chamamos de a ceia do Senhor. Nós estamos sempre anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. No momento da ceia, olhamos para trás e recordamos o que Cristo fez, enquanto anunciamos que um dia Ele voltará, consumar a obra de redenção, estabelecer plenamente o seu reino. Ao olharmos para trás, reconhecemos que seu corpo foi partido por nós, seu sangue foi derramado por nós. Por que um ritual como esse foi instituído? Quando Jesus diz, fazei em memória de mim, ele não estava supondo que eu e você sofreríamos algum tipo de amnésia, que acordaríamos certa manhã sem lembrar quem é Jesus ou o que ele fez. Mas ele falava da perda de uma consciência. Essa consciência precisa ser não só preservada, mas desenvolvida. É uma consciência de gratidão. Aliás, quando eu e você olhamos para a adoração no céu, nós vamos perceber que o tema principal da adoração no céu é justamente a morte de Cristo e a sua redenção. Apocalipse capítulo 5, por exemplo, diz no verso 9, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. No cântico de adoração, reconhecem Jesus como Cordeiro, aquele que foi sacrificado por nós. Fala da provisão, da redenção que Deus nos oferece, mas também o reconhecimento do que o seu sangue fez por cada um de nós. O apóstolo Pedro sinaliza que a moeda de pagamento da nossa redenção não foi prata ou ouro. Ele diz, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais. E diz, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de nós. Precisamos andar na consciência do que Cristo fez por nós, porque a consciência do que Ele fez gera constrangimento, gera uma resposta de gratidão, de entrega. Aliás, quando falamos a respeito disso, vale colocar aqui nessa equação a declaração do Senhor Jesus, lá em Apocalipse no capítulo 3 e no verso 18. Quando se dirige ao anjo da igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim no verso 18 de Apocalipse 3, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Naquela região da Ásia, hoje, né, na Turquia, era conhecidíssimo essa menção ou uso do colírio como um remédio para recuperar a vista. E Deus está usando essa analogia e dizendo, compra de mim colírio para que você unja os seus olhos e tenha a capacidade de ver. A pergunta é, ver o quê? Que cegueira era essa? Que limitação da visão é essa a qual o Senhor Jesus se refere? Eu gosto de reconhecer no ensino do próprio Jesus a dificuldade que todos temos de enxergar nossos erros. Em Mateus, no capítulo 7, dos versos 3 a 5, Jesus diz que a gente consegue enxergar o cisco no olho do irmão quando muitas vezes não enxerga a trave no nosso próprio olho. Essa dificuldade, será que ela se limita somente aos erros e pecados presentes? Ou que muitas vezes podemos aplicá-la também àquilo que já aconteceu no passado? Valorizar o que Jesus fez perdoando alguém, mas muitas vezes não reconhecer o tamanho do perdão que nós recebemos. Há limitações em relação a enxergar a própria condição. Isso é chamado na Escritura de cegueira. Por exemplo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no verso 9, a Bíblia diz, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto,
e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Apesar dele usar a expressão cegueira, cabe mais aqui uma deficiência visual, porque diz você está até vendo que está perto, mas não consegue enxergar aquilo que ficou distante no passado, a purificação dos seus pecados. Esse tipo de cegueira que nos faz esquecer de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós, pode acabar impactando negativamente a nossa vida. É por isso que na sequência Pedro diz no verso 10, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa determinação de confirmar a vocação e eleição envolve não esquecer-se da purificação dos pecados de outrora. Dívida de gratidão é o constrangimento gerado em nós, que nos leva a uma inclinação a retribuir aquilo que foi feito por nós. Eu tenho me disposto a ajudar pessoas que já me ajudaram muito, de uma forma como talvez não faria por outras, por causa da dívida de gratidão. E esse sentimento deve ser dirigido e aplicado na nossa relação com Deus. A consciência de gratidão permanente, contínua, pelo que Jesus fez por nós, nos guardará de esquecer, de perder a consciência, não de cair em amnésia, mas de perder a viva consciência da gratidão da obra da salvação. Por isso, um rito memorial como o da ceia foi instituído. Por isso, na adoração aqui e no céu, a redenção é o tema, e que no meu e no seu coração haja gratidão contínua. Isso nos leve a uma correspondência também contínua com o nosso Senhor.